19 de maio de 1986, 20h30. Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Sindacta, São José dos Campos, São Paulo. O sargento Sérgio Mota da Silva está no turno da noite, monitorando o espaço aéreo brasileiro. Telas de radar piscando. Aviões comerciais voando suas rotas normais. Tudo rotineiro, tudo previsível. Até que aparece um ponto na tela, sem transponder, sem identificação, voando a velocidade impossível. Sérgio olha de novo. O ponto se move erraticamente. Direita, esquerda, para, acelera. Nenhum avião voa assim. Ele chama o supervisor. Capitão Viriato. Olha isso. O que é? Capitão Viriato se aproxima. Observa a tela. Franze a testa. Não sei. Verifica se há falha no radar. Sérgio verifica. Radar funcionando perfeitamente. E então outro ponto aparece. E outro. E outro. Em 15 minutos, há 13 objetos não identificados nas telas. Todos voando de maneiras impossíveis. Velocidades entre 300 e 3.000 km por hora. Mudando direção instantaneamente. Parando no ar. Capitão Viriato pega o telefone vermelho. Liga direto para o comando da aeronáutica em Brasília. Temos situação aqui. Objetos não identificados. Múltiplos. Comportamento anômalo. Solicito instruções. Do outro lado da linha, silêncio por 3 segundos. E então a ordem. Scramble os caças. Decolagem imediata. Interceptação visual. A Força Aérea Brasileira está prestes a perseguir objetos que não deveriam existir. E toda essa operação, todo esse evento, será documentado oficialmente, gravado, testemunhado por 19 pilotos profissionais. E 3 dias depois, pela primeira vez na história, um governo vai admitir publicamente: sim, aconteceu. Não sabemos o que eram. Esta é a história da noite oficial dos OVNIs. 19 de maio de 1986, a noite em que o Brasil parou para ver o impossível. 19 pilotos, entre comerciais e militares, viram objetos voando de maneiras que desafiam física. 13 radares militares detectaram e confirmaram. A Força Aérea Brasileira enviou 6 caças F-5E para interceptar. Os pilotos perseguiram por horas, chegaram perto, mas não conseguiram alcançar. Os objetos faziam manobras impossíveis, acelerações que matariam qualquer piloto humano, mudanças de direção que nenhuma tecnologia conhecida permite. E então, em 22 de maio, 3 dias depois, algo sem precedentes aconteceu. O ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima, convocou coletiva de imprensa. Jornalistas de todo o país compareceram. E o ministro, ao vivo na TV, admitiu. Os objetos eram reais. Os radares confirmaram. Os pilotos viram. Não sabemos o que eram. Esta é a investigação oficial. Este vídeo é baseado exclusivamente em documentos verificáveis, relatórios desclassificados da FAB em 2009, gravações em vídeo da coletiva do ministro, transcrições das comunicações entre pilotos e controle, entrevistas com os pilotos dadas para jornalistas, análises técnicas dos dados de radar, relatórios da comissão de investigação formada pela Aeronáutica. Tudo oficial, tudo documentado, porque este não é caso de teoria da conspiração vaga. É evento documentado pelo governo brasileiro, reconhecido publicamente, e até hoje, 38 anos depois, permanece sem explicação completa. Antes de continuar, preciso que você faça uma coisa. Se você é apaixonado por mistérios históricos reais do Brasil, esse canal foi feito para você. Toda semana, eu mergulho em arquivos, documentos oficiais e pesquisas profundas para trazer casos que ninguém mais está contando. Histórias fascinantes que foram esquecidas ou mal contadas. Investigações sérias baseadas em fatos. Se inscreve agora no canal e ativa o sino para não perder nenhuma investigação. A comunidade está crescendo e você precisa fazer parte disso. E deixa um like neste vídeo se você valoriza esse tipo de conteúdo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar para mais pessoas que gostam de mistérios reais. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente o que aconteceu na noite de 19 de maio de 1986.
Como os primeiros pilotos comerciais viram os objetos, como os radares militares confirmaram, como a Força Aérea reagiu enviando caças de interceptação. O que os pilotos militares viram quando chegaram perto dos objetos, as manobras impossíveis que presenciaram, as comunicações entre pilotos e controle, palavra por palavra. Por que a FAB não conseguiu interceptar? A coletiva de imprensa histórica do ministro 3 dias depois. As teorias que surgiram, de balões meteorológicos a naves extraterrestres. A investigação oficial e suas conclusões. O que especialistas em aeronáutica dizem hoje? E a pergunta que ninguém conseguiu responder. O que eram aqueles objetos? Você vai ver trechos reais da coletiva do ministro. Vai ouvir as comunicações dos pilotos. Vai entender as análises técnicas dos dados de radar. Porque só com documentação oficial podemos avaliar o que realmente aconteceu naquela noite. Brasil está saindo de 21 anos de ditadura militar. O regime terminou oficialmente em 1985. O país está em transição democrática. José Sarney é presidente. O primeiro presidente civil em décadas. Mas os militares ainda têm poder enorme, especialmente a aeronáutica. A Força Aérea Brasileira é uma das mais respeitadas da América Latina. Tem equipamento moderno, pilotos bem treinados, sistema de defesa aérea sofisticado. O Brasil desenvolveu caças próprios, o Embraer Tucano, tecnologia aeronáutica avançada. E a FAB leva a segurança do espaço aéreo muito a sério, porque há ameaças reais, tráfico de drogas usando aviões pequenos, contrabando e tensão geopolítica com países vizinhos. Então, o espaço aéreo brasileiro é monitorado constantemente. Radares em múltiplos pontos do país. São José dos Campos, Brasília, Anápolis, todos conectados ao SINDACTA, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Sistema sofisticado. Se algo voa no Brasil, a FAB sabe. E em 1986, OVNIs não são assunto novo para a Força Aérea. Há relatos esporádicos desde os anos 1950. Pilotos comerciais ocasionalmente reportam objetos estranhos. A FAB investiga. Geralmente encontra explicação. Balão meteorológico, satélite, estrela brilhante, reflexo. Sempre há explicação, mas há casos que ficam sem resposta. E a FAB mantém esses arquivos, confidenciais, classificados, porque admitir publicamente que há coisas no céu que não conseguem identificar é constrangedor. Questiona a competência, então os casos ficam guardados. Até 1986. A aviação comercial brasileira, em 1986, é dominada pela VASP, Varig e Transbrasil. Grandes empresas. Pilotos experientes, muitos são ex-militares, treinados pela própria FAB. São profissionais, não dados a fantasias, não inventam histórias. Quando um piloto comercial relata algo incomum, a FAB leva a sério, porque esses pilotos sabem diferenciar avião de estrela, sabem diferenciar satélite de balão. Se dizem que viram algo anômalo, provavelmente viram. E na noite de 19 de maio de 1986, não foi um piloto que viu. Foram vários, ao mesmo tempo, em locais diferentes. Todos relatando a mesma coisa. Objetos luminosos, voando de maneiras impossíveis. E quando múltiplas testemunhas independentes relatam o mesmo fenômeno simultaneamente, é difícil ignorar. Especialmente quando os radares confirmam. O sistema de radar da FAB, em 1986, é robusto. Múltiplas estações, tecnologia americana e francesa, capaz de detectar objetos pequenos a grandes distâncias, capaz de rastrear velocidade e altitude. Quando algo aparece no radar, o sistema registra automaticamente. Grava dados, horário, posição, velocidade, direção, tudo documentado. Então, se algo aparece no radar, não é imaginação, é objeto físico, refletindo ondas de rádio, real, tangível. E na noite de 19 de maio, os radares vão registrar objetos que não deveriam existir. Objetos voando a velocidades impossíveis, fazendo manobras que violam leis da física. E tudo será gravado, documentado, impossível de negar. 19 de maio de 1986, 20 Reu,
Comandante Alcir Pereira da Silva está pilotando o voo VASP 169, Boeing 727, rota Brasília para São Paulo. Altitude de cruzeiro, 10.000 metros, noite clara, lua cheia, visibilidade perfeita. O voo está tranquilo, passageiros relaxados, tripulação cumprindo procedimentos de rotina. Alcir tem 23 anos de experiência. Voou na FAB por 10 anos antes de ir para a aviação comercial. Já viu tudo, ou acha que viu. Ele está olhando pela janela quando percebe. Luzes, à direita da aeronave. Distância de aproximadamente 10 quilômetros. 3 luzes, brilhantes, cor branca com leve tom avermelhado, voando em formação triangular. Alcir observa. Provavelmente aviões militares em exercício, comum nessa região. Mas então, as luzes fazem algo estranho, aceleram, rapidamente, muito rapidamente. Em 5 segundos, percorrem distância que deveria levar minutos. E então param, abruptamente, pairam no ar, imóveis. Alcir franze a testa. Aviões não fazem isso, não podem acelerar assim, não podem parar no ar. Ele chama o copiloto. Comandante Gerson Maciel de Brito. Está vendo aquilo? Gerson olha, vê. Ambos observam. As luzes começam a se mover de novo, mas não em linha reta. Fazem zigue-zague. Esquerda, direita, esquerda. Rápido, muito rápido. E então uma das luzes se separa. Voa diretamente para o Boeing. Alcir sente adrenalina. A luz está se aproximando. Rápido. Vai colidir? Ele avisa a cabine. Preparem-se. A luz chega a menos de 2 quilômetros. Alcir consegue ver claramente agora. Não é avião. Não tem formato de avião. É esfera ou disco. Difícil dizer. Mas definitivamente não é aeronave convencional. E então a luz para. A 100 metros do Boeing. Pairando. Como se estivesse observando. Alcir e Gerson ficam paralisados, olhando. A luz fica ali por 30 segundos. E então, sem aviso, acelera verticalmente. Sobe tão rápido que desaparece em 2 segundos. Simplesmente some. Alcir pega o rádio. Chama controle de São Paulo. São Paulo controle, aqui VASP 169. Acabamos de ter encontro com um objeto não identificado. Solicito confirmação de tráfego na área. O controlador responde. VASP 169. Não há tráfego militar programado na sua área. Está vendo algo no radar? Espere. Pausa de 10 segundos. VASP 169. Confirmamos. Temos objeto não identificado no radar. Mesma posição que você relatou. Está rastreando erraticamente. Alcir e Gerson se entreolham. Então, não foi imaginação. O radar viu também, mas Alcir não é o único a ver. Naquele exato momento, outros pilotos também estão vendo. Comandante Marcos Aurélio de Castro, pilotando o Xingu da FAB. Vê 7 objetos luminosos voando em formação. Comandante Ney Lopes, pilotando o voo comercial Transbrasil. Vê 3 objetos que o seguem por 15 minutos. Tenente Kleber Caldas Marinho, pilotando Mirage F-103 em voo de treinamento. Vê objeto que se aproxima e depois foge a velocidade absurda. Todos pilotos diferentes, locais diferentes, mas mesmo horário, entre 20 Rio e 21 Rio. E todos relatando objetos luminosos fazendo manobras impossíveis. E o que é ainda mais impressionante, todos os avistamentos são confirmados por radar. Sindacta, em São José dos Campos, está vendo tudo. 13 objetos não identificados. Velocidades variando entre 300 km por hora, velocidade de avião pequeno até 3.000 km por hora, 3 vezes a velocidade do som. Mudanças instantâneas de direção. Paradas abruptas, acelerações que gerariam força G que mataria qualquer ser humano. Os controladores estão perplexos. Ligam para Brasília, para o comando da aeronáutica. Relatam a situação. E às 22h30 a ordem vem. Decolagem de caças de interceptação. A FAB vai descobrir o que são esses objetos. Ou vai tentar. 22h30. Base aérea de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Alarme soa. Scramble. Decolagem imediata. Capitão Armindo Souza. Viriato de Freitas corre para seu F-5E Tiger sendo. Caça supersônico. Velocidade máxima de Mach 1.6.
1.700 km por hora, armado com canhões e mísseis, pronto para interceptar. Armindo é piloto experiente, 15 anos de FAB, já interceptou aviões que invadiram espaço aéreo, já enfrentou situações tensas, mas nunca interceptou algo que não sabe o que é. Ele decola. Outro F-5E decola logo atrás. Tenente Arion Mendonça Coelho. 2 caças. Missão: encontrar e identificar objetos não identificados relatados sobre Rio de Janeiro. O controle dá coordenadas. Os caças sobem, atingem altitude de 8.000 metros, velocidade de cruzeiro. Armindo liga o radar do caça, busca e encontra múltiplos contatos, 3, 4, 5 objetos. À frente, distância de 20 quilômetros. Ele avisa a Arion. Alvos adquiridos. Vamos interceptar. Os 2 caças aceleram, 1.500 km por hora, fechando distância, 15 quilômetros. 10, 5. Armindo ativa a câmera do caça. Tudo sendo gravado agora. 2 quilômetros. Ele deveria estar vendo visualmente agora, mas vê apenas luzes brilhantes, sem formato definido. Os objetos estão voando em formação, e então, como se percebessem os caças, os objetos aceleram. Armindo vê nos instrumentos. Velocidade dos objetos, 2.000 km por hora, 2.500, 3.000, impossível. Nenhum avião conhecido atinge 3.000 km por hora. E os objetos continuam acelerando. Armindo tenta acompanhar. Acelera para a velocidade máxima, 1.700 km por hora. Não é suficiente. Os objetos se afastam. Em 30 segundos, desaparecem do radar. Simplesmente vão embora. Armindo relata para controle. Perseguição fracassada. Objetos eram muito rápidos. Velocidade estimada acima de 3.000 km por hora. O controlador responde: entendido. Retorne à base. E Armindo está perplexo. Ele é um dos melhores pilotos da FAB, voando um dos caças mais rápidos da América Latina, e foi deixado para trás como se estivesse parado. Mas a noite não terminou. Às 23h, nova ordem de decolagem. Base aérea de Anápolis, Goiás. 3 F-5E decolam. Capitão Márcio Brizola Jordão. Tenente Valdecir Fernandes Coelho. Major Edésio Pereira dos Santos. 3 dos melhores pilotos da FAB. Eles recebem coordenadas. Objetos detectados sobre Brasília. Os caças voam para lá. Atingem área. Buscam. E encontram. Não 3 objetos. Não 5. Mais de 10. Luzes por toda parte. Como se estivessem esperando os caças. Márcio assume comando. Vamos interceptar. Cada um escolhe alvo. Os 3 caças se separam, cada um perseguindo um objeto diferente. Márcio vai atrás de luz laranja brilhante. Acelera. Aproxima. 5 quilômetros. 3, 2. A luz para. Simplesmente para no ar. Márcio também reduz velocidade. Tenta se aproximar devagar. Quer ver o que é. 1 quilômetro. 500 metros. Ele consegue ver agora. É objeto sólido. Não é balão, não é avião. É esfera. Ou talvez disco. Difícil dizer exatamente. Mas é sólido, metálico, refletindo luz da lua. E então a esfera faz algo aterrorizante. Vira, diretamente para o caça. E acelera, direto para Márcio. Ele sente pânico subir. Vai colidir. Ele puxa manche, desvio de emergência. Força G esmaga seu corpo. Visão escurece nas bordas. O caça rola. Desce 1.000 metros em 5 segundos. Manobra desesperada. Ele olha para cima. A luz passou por onde ele estava, por muito pouco, e agora está acima dele, pairando, como se estivesse observando. Márcio respira pesadamente, coração disparado, e então a luz sobe, verticalmente, tão rápido que desaparece em 1 segundo. Foi embora. Márcio chama os outros, abortando perseguição. Esses objetos são agressivos, ou pelo menos não têm medo de caças. Márcio não sabe se eram hostis, mas não quer descobrir. Os 3 caças retornam à base. Missão fracassada. Objetos não identificados, não interceptados e definitivamente não são aviões convencionais. A noite continua. Entre 22h30 e 01h da madrugada, 6 caças F-5E decolam em missões de interceptação.
de Santa Cruz, de Anápolis, todos perseguindo objetos e todos falhando. Nenhum consegue alcançar, nenhum consegue identificar definitivamente. Os objetos são sempre mais rápidos, sempre mais ágeis. No total, durante aquelas poucas horas, 19 pilotos veem os objetos, 13 pilotos comerciais, 6 pilotos militares, todos testemunhas treinadas, profissionais. E 13 radares diferentes detectam e rastreiam os objetos. São José dos Campos, Brasília, Anápolis, Galeão no Rio, todos confirmando. Os objetos são reais, físicos, não são falha de radar, não são imaginação. As comunicações entre pilotos e controle são gravadas automaticamente. Procedimento padrão da FAB. E essas gravações vão se tornar evidência crucial, porque nelas você ouve o espanto real dos pilotos, a perplexidade dos controladores. Não é performance, é confusão genuína, medo genuíno, admiração genuína. No Sindacta, em São José dos Campos, a situação é caótica. Telas de radar cheias de contatos não identificados, telefones tocando, Brasília querendo relatórios, bases aéreas pedindo coordenadas, pilotos relatando avistamentos. O coronel Osiris Silva, diretor da Embraer e ex-comandante da Aeronáutica, está presente. Por coincidência, estava visitando o Sindacta naquela noite. Ele vê tudo, observa os radares, ouve as comunicações e fica chocado. Anos depois, em entrevistas, Osiris dirá: "Eu vi com meus próprios olhos nos radares. Eram objetos sólidos, fazendo manobras impossíveis. Não há explicação convencional. Sua presença naquela noite adiciona credibilidade enorme." Osiris Silva não é qualquer pessoa, é uma das figuras mais respeitadas da aviação brasileira. Criou a Embraer, transformou o Brasil em potência aeronáutica. Se ele diz que viu, viu. Às 01h30, os objetos começam a desaparecer, um por um. Saem dos radares, sobem verticalmente a velocidades absurdas e desaparecem. Alguns simplesmente apagam, como se desligassem. Às 02h00, o espaço aéreo está limpo, nenhum objeto restante. A noite acabou, mas a repercussão está apenas começando. 20 de maio de 1986, manhã, Brasília. O Ministério da Aeronáutica está em reunião de emergência. Brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima, ministro da Aeronáutica. Coronéis, generais, chefes de Estado-Maior. Todos analisando os relatórios da noite anterior, os dados dos radares, as gravações de comunicação, os depoimentos dos pilotos, e a pergunta na mesa é: o que fazemos com isso? A primeira reação é sigilo, como sempre foi. Casos assim são classificados, guardados, negados publicamente. É protocolo. Admitir que há objetos voando no espaço aéreo brasileiro que a FAB não consegue identificar nem interceptar é constrangedor. Questiona a competência da Força Aérea. Questiona a segurança nacional. Então, o padrão é negar ou minimizar. Mas este caso é diferente. 19 pilotos, 6 caças enviados, 13 radares, horas de perseguição, gravações, dados. E o coronel Osiris Silva estava lá. E pior, jornalistas já sabem. Alguns pilotos comerciais falaram. Não oficialmente, mas falaram. Rumores estão se espalhando. Jornais estão ligando para o Ministério pedindo esclarecimentos. A FAB não pode simplesmente negar. Há evidência demais. Então, Octávio Júlio toma decisão sem precedentes. Vamos admitir, publicamente. Vamos fazer coletiva de imprensa. Vamos mostrar os dados, os relatórios. Vamos ser transparentes. A sala fica em silêncio. Alguns oficiais discordam. Isso vai causar pânico. Vai parecer que perdemos controle do espaço aéreo. Octávio responde: não perdemos controle. Simplesmente não sabemos o que eram aqueles objetos. E não há vergonha em admitir que não sabemos. Ciência é sobre admitir o que não sabemos e investigar. Vamos investigar. E vamos dizer ao público o que encontramos. Decisão tomada. Coletiva marcada para 22 de maio. 2 dias para preparar material, organizar dados, revisar depoimentos. Enquanto isso, a mídia está fervendo. 21 de maio. Jornais já publicam matérias, manchetes.
Objetos misteriosos invadem espaço aéreo brasileiro. FAB envia caças para interceptar OVNIs. Pilotos relatam encontros com objetos não identificados. A história está se espalhando. Rápido, rádios falam sobre, TV menciona. E o público brasileiro, pela primeira vez, está ouvindo sobre evento OVNI, documentado oficialmente. Não é tabloide sensacionalista. É notícia em jornais sérios. Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. A FAB não pode mais recuar. A coletiva tem que acontecer. 22 de maio de 1986. 15 Rio, Ministério da Aeronáutica, Brasília. Sala de coletivas de imprensa. Está lotada. Jornalistas de todo o país. Câmeras de TV. Fotógrafos. Todos esperando. O brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima entra. Ao seu lado, brigadeiro José Pessoa Cavalcante de Albuquerque e o major Ney Cerqueira, chefe do Centro de Operações. Eles se sentam. Câmeras começam a gravar. E Octávio Júlio começa. Boa tarde. Convoquei esta coletiva para esclarecer os eventos da noite de 19 de maio. Eventos que, reconheço, são incomuns e desconcertantes. Pausa. Ele olha para os jornalistas. Na noite de 19 de maio, entre aproximadamente 20h30 e 01h30, múltiplos objetos não identificados foram detectados no espaço aéreo brasileiro. Esses objetos foram vistos por 19 pilotos, entre comerciais e militares. Foram detectados por 13 radares militares diferentes. E foram perseguidos por 6 caças F-5E da Força Aérea Brasileira. Silêncio na sala. Todos gravando. Octávio continua. Os objetos exibiram comportamento anômalo. Velocidades variando entre 300 e aproximadamente 3.000 km por hora. Mudanças instantâneas de direção. Acelerações e desacelerações que desafiam capacidade de qualquer aeronave conhecida. Nossos pilotos tentaram interceptar. Não conseguiram. Os objetos eram sempre mais rápidos. Um jornalista levanta a mão. Ministro, o senhor está dizendo que eram OVNIs? Extraterrestres? Octávio escolhe palavras cuidadosamente. Estou dizendo que eram objetos não identificados. Não sabemos o que eram. Poderiam ser fenômenos atmosféricos que não entendemos completamente. Poderiam ser tecnologia de outro país que desconhecemos. Poderiam ser, sim, de origem extraterrestre. Não descarto nenhuma hipótese. Simplesmente não sabemos. Outro jornalista. Mas o senhor acredita pessoalmente que eram naves extraterrestres? Octávio sorri levemente. Minha crença pessoal é irrelevante. O que importa são os fatos. E os fatos são: objetos reais foram detectados. Pilotos reais os viram. Dados de radar reais foram registrados. Estamos investigando. E quando tivermos conclusões, compartilharemos. A coletiva continua por 1 hora. Jornalistas fazem perguntas. Octávio e os outros oficiais respondem. Mostram dados de radar, mapas de trajetórias, gráficos de velocidade. Tudo técnico, tudo sério. Não há sensacionalismo, não há alarmismo, apenas apresentação de fatos. E os jornalistas ficam impressionados. Porque essa é a primeira vez na história do Brasil, talvez na história do mundo, que um governo admite publicamente, com transparência total, que não consegue explicar avistamentos de OVNIs. Não há negação. Não há ridicularização. Apenas, sim, aconteceu. Não sabemos o que era. Estamos investigando. A coletiva termina. Câmeras desligam, jornalistas correm para publicar. E no dia seguinte, o Brasil acorda para manchetes históricas. Ministro admite: OVNIs sobrevoaram Brasil. FAB confirma objetos não identificados. Governo não sabe o que eram. A noite oficial dos OVNIs se torna parte da história brasileira. Oficial, documentada, impossível de negar. Após a coletiva, a FAB forma comissão de investigação oficial. Cientistas, engenheiros aeronáuticos, especialistas em radar, astrônomos, meteorologistas. O objetivo? Encontrar explicação. Qualquer explicação. A comissão analisa todos os dados, cada relato, cada gravação de radar, cada comunicação. E propõe teorias. Primeira teoria: balões meteorológicos. Mas é rapidamente descartada.
Balões não voam a 3.000 km por hora. Não fazem mudanças instantâneas de direção. Segunda teoria: fenômenos atmosféricos, reflexões de luz, inversões térmicas criando ilusões de ótica nos radares. Mas também descartada. 13 radares diferentes em locais diferentes, todos mostrando mesmos objetos? Improvável. E pilotos viram visualmente. Não foi só radar. Terceira teoria: satélites ou detritos espaciais. Mas satélites têm órbitas previsíveis e não voam a velocidades variáveis, não mudam de direção. Quarta teoria: aeronaves experimentais. Talvez de outro país, Estados Unidos testando tecnologia secreta. Mas em 1986, nem EUA tinham tecnologia capaz daquelas manobras. E por que testariam sobre Brasil? Não faz sentido. Quinta teoria: erro coletivo de interpretação. Múltiplos pilotos e radares interpretando erroneamente fenômenos normais. Mas como 19 testemunhas independentes interpretam erroneamente a mesma coisa ao mesmo tempo? E radares não interpretam, detectam, registram. Ufólogos, claro, têm teoria própria. Eram naves extraterrestres, de civilização avançada, visitando Terra, observando humanidade. Tecnologia tão superior que parece magia para nós. Capaz de velocidades e manobras impossíveis para nossa física. Mas ufólogos não têm evidência de extraterrestres. Apenas evidência de objetos não identificados. E não identificado não significa automaticamente extraterrestre. Significa apenas: não sabemos. A comissão trabalha por meses, analisa exaustivamente e, no final, apresenta relatório. Conclusão? Não conseguimos explicar definitivamente o que eram os objetos. Descartamos explicações convencionais. Balões, satélites, fenômenos atmosféricos normais não explicam os dados. Permanece mistério. Recomendamos continuação de monitoramento e estudo, ou seja, a FAB admite oficialmente: não sabemos. Anos depois, os pilotos que participaram daquela noite deram entrevistas. E seus relatos permanecem consistentes. Capitão Armindo Souza Viriato, em entrevista de 2005. Eu vi com meus próprios olhos. Não foi imaginação. Não foi erro. Era objeto sólido fazendo manobras que nenhum avião pode fazer. Até hoje não sei o que era, mas sei que era real. Comandante Alcir Pereira, piloto comercial, em entrevista de 2010. Voei por 30 anos. Vi de tudo. Mas nunca vi nada como aquela noite. O que quer que fossem aqueles objetos não eram deste mundo, pelo menos não desta tecnologia. Capitão Márcio Brizola Jordão, em documentário de 2009. Aquele objeto veio direto para mim. Tive que fazer manobra de emergência. Se não tivesse desviado, teria colidido. Foi o momento mais aterrorizante da minha carreira. E eu voei em combate. Enfrentei situações de risco. Mas aquilo foi diferente, porque eu não sabia o que era. Não sabia suas intenções. E o coronel Osíris Silva, em entrevista de 2008. As pessoas me perguntam se acredito em extraterrestres. Eu respondo: não sei, mas sei que vi objetos naquela noite que não consigo explicar. E sou engenheiro aeronáutico. Construí aviões. Conheço o que é possível. Aqueles objetos faziam o impossível. Em 2009, a FAB desclassifica oficialmente os documentos da Noite Oficial dos OVNIs. Relatórios completos, gravações de radar, transcrições de comunicações, tudo disponível publicamente. Pesquisadores podem acessar, analisar. E o que encontram? Confirmação de tudo que foi dito. 19 testemunhas, 13 radares, 6 caças, horas de perseguição, objetos com velocidades e manobras impossíveis. Tudo documentado, tudo real. Mas mesmo com documentos públicos, com evidência massiva, ainda há céticos. Alguns dizem que foi erro coletivo, falha técnica dos radares, alguma explicação mundana que a FAB não descobriu. E é possível. Sempre é possível que haja explicação que ninguém pensou. Mas a questão é, se 19 pilotos experientes, 13 radares sofisticados e uma investigação de meses não encontraram explicação, o que mais poderia ser? E essa é a beleza e frustração deste caso. A evidência massiva de que algo aconteceu, mas zero evidência do que era. É mistério perfeito.
A noite oficial dos OVNIs não é caso único. Ao longo da história, há dezenas de eventos similares documentados por governos. 1952, Washington, D.C. e Oniriwa. Objetos não identificados aparecem nos radares sobre a capital. Caças são enviados. Objetos fogem. Governo admite não saber o que eram. 1976, Teherã, Irã. Caças F-4. Phantom perseguem OVNI sobre a cidade. Objeto interfere com sistemas eletrônicos dos caças. Investigação oficial conclui. Sem explicação. 1980. Rendlesham Forest, Inglaterra. Pessoal militar da base da USAF vê objetos luminosos na floresta. Investigam. Encontram marcas de pouso. Radiação elevada. Documentos oficiais confirmam evento. 1989, Bélgica. Onda de avistamentos de OVNIs triangulares. Força Aérea Belga envia F-16 para interceptar. Objetos fogem a velocidades impossíveis. Governo faz coletiva admitindo eventos. 2004, USS Nimitz, Oceano Pacífico. Pilotos da Marinha dos Estados encontram objetos fazendo manobras impossíveis. Vídeo gravado. Pentágono admite autenticidade em 2020. Todos esses casos têm elementos comuns. Testemunhas militares credíveis. Confirmação por radar. Objetos fazendo manobras impossíveis. Governos admitindo que não sabem o que eram. E todos permanecem sem explicação definitiva. A noite oficial dos OVNIs se encaixa nesse padrão. Mas é único na transparência. Brasil foi o primeiro país a fazer coletiva pública tão rápido, tão aberta, tão honesta. Então, o que realmente aconteceu na noite de 19 de maio de 1986? Vamos separar fato de especulação. Fatos incontestáveis. 19 pilotos viram objetos luminosos. Confirmado. 13 radares detectaram e rastrearam objetos. Confirmado. 6 caças F-5E foram enviados para interceptar. Confirmado. Pilotos não conseguiram alcançar os objetos. Confirmado. Objetos exibiram velocidades e manobras impossíveis para a tecnologia conhecida. Confirmado pelos dados de radar. Governo brasileiro admitiu publicamente os eventos. Confirmado pela coletiva gravada. Investigação oficial não encontrou explicação. Confirmado pelos relatórios desclassificados. Esses são fatos. Documentados. Verificáveis. O que não sabemos. O que eram os objetos. Origem desconhecida, se eram tecnologia, ou fenômeno natural, desconhecido, se eram controlados inteligentemente, ou fenômeno aleatório, desconhecido. Por que apareceram naquela noite específica? Desconhecido. Para onde foram quando desapareceram? Desconhecido. Especulações. Alguns acreditam que eram naves extraterrestres, civilização avançada observando Terra. Mas não há evidência de extraterrestres, apenas evidência de objetos desconhecidos. Outros acreditam que eram tecnologia militar secreta. Mas de qual país? E por que sobre Brasil? Não há evidência. Outros ainda acreditam que eram fenômenos atmosféricos raros, mas fenômenos atmosféricos não são sólidos, não aparecem em radar, não fazem manobras. A verdade honesta, ninguém sabe. Nem os pilotos, nem os cientistas, nem o governo. E talvez nunca saibamos, e isso é ok. Mistério faz parte da ciência. A ciência não tem todas as respostas. Ainda. O universo é vasto. Nossa compreensão é limitada. Há coisas que não entendemos, fenômenos que não conseguimos explicar. E admitir isso não é fraqueza. É honestidade. É humildade. O que a noite oficial dos OVNIs nos ensina não é que extraterrestres existem, ou que não existem. Ensina que há coisas no mundo que não compreendemos totalmente, que testemunhas credíveis podem ver coisas sem explicação, que tecnologia sofisticada pode detectar anomalias, e que governos, quando são honestos, admitem que não têm todas as respostas. E isso é valioso, porque verdade é sempre melhor que mentira confortável. 19 de maio de 1986. Uma noite que mudou a história da ufologia brasileira. Não porque provou que extraterrestres existem, mas porque provou que há fenômenos reais que não entendemos. 19 pilotos profissionais viram. 13 radares confirmaram. Governo admitiu. E investigação não encontrou explicação. Isso é raro.
Raríssimo. Na maioria dos casos OVNI, a explicação mundana: balão, satélite, avião, estrela. Mas este caso resistiu a todas as explicações mundanas e permanece mistério. Os pilotos que viveram aquela noite nunca esqueceram. Alguns ficaram fascinados, passaram anos estudando ufologia. Outros ficaram perturbados, preferiram não falar sobre. Mas todos concordam em uma coisa: algo aconteceu naquela noite, algo real, algo inexplicável. E talvez nunca saibamos o que era, mas o mistério nos mantém olhando para o céu, perguntando, procurando, porque o universo é imenso e nós somos pequenos, e a ideia de que há coisas maiores que nós, mais avançadas, mais misteriosas, é ao mesmo tempo aterrorizante e maravilhosa. Estamos sozinhos no universo? Ou há outros? Naquela noite de maio de 1986, talvez o Brasil teve glimpse da resposta. Ou talvez não. Mas a pergunta permanece. E enquanto a pergunta existir, continuaremos olhando para cima, esperando, procurando a próxima resposta. Ou o próximo mistério. Esta foi a história completa da Noite Oficial dos OVNIs, 19 de maio de 1986. O caso OVNI mais bem documentado da história do Brasil. Se você valoriza a investigação séria baseada em documentos oficiais, deixa seu like neste vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e me permite continuar trazendo histórias que ninguém mais está contando. Se você é apaixonado por mistérios históricos reais do Brasil, esse canal foi feito para você. Toda semana eu mergulho em arquivos e documentos oficiais para trazer casos fascinantes. Se inscreve agora e ativa o sino para não perder nenhuma investigação. A comunidade está crescendo e você precisa fazer parte disso. Compartilha este vídeo com quem gosta de mistérios reais e deixa nos comentários. Você acredita que eram naves extraterrestres? Tecnologia secreta? Fenômeno natural? O que você acha que realmente aconteceu? Quero saber sua teoria. No próximo vídeo, voltamos para mistério completamente diferente. Caso real, 1957. Família inteira desapareceu no interior do Brasil. Pai, mãe, 4 filhos, casa encontrada trancada por dentro. Comida na mesa, roupas nos armários, mas nenhuma pessoa. Polícia investigou por meses, não encontrou pista, não encontrou corpos. Simplesmente desapareceram. 50 anos depois, carta anônima revelou verdade aterrorizante. História completa baseada em documentos policiais e processos judiciais. Não perde. Muito obrigada por assistir até o final. Instituto dos Mistérios. Quando a história oficial silencia, os arquivos falam.